Boa tarde a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre, já no novo ano, 2016, né? E para começar bem, nós temos aqui, né, contamos com a presença da nossa deputada Sandra Farage, vai fazer um balanço do seu mandato, né, esse primeiro ano de mandato, e nosso amigo Celso de Marco, né, presença permanente, o homem que ajuda a escrever a história da televisão no Distrito Federal. Exatamente. Pelo menos um pedaço Pelo dela. menos um pedaço dela, né? Sejam muito bem-vindos. Faz parte da história, né, da televisão do Distrito Federal. Eu sou, acho que, do segundo time. Né? É verdade. É verdade. Eu estou falando, você pega os primeiros que chegaram para valer mesmo, né? Exato. Depois eu sou o filhote deles. Legal. Foi aperfeiçoando, e surgiu o Celso. E chegou o É Celso. verdade. É verdade. Que bom. Mas olha, sejam muito bem-vindos, é um prazer enorme aqui recebê-los aqui no Tribuna Livre. Já vou começar o seguinte, deputada, um ano de mandato, foi tranquilo? Foi tranquilo, mas antes eu queria agradecer o convite, dar uma boa tarde a todos os telespectadores que estão nos acompanhando agora. E respondendo a sua pergunta, deputado Raimundo, foi assim um ano tribuloso. É verdade. Né? Eu diria que um ano tribuloso, trabalhoso, mas o saldo final dele foi positivo. Assim, no meu entendimento, foi positivo dentro daquilo que a gente se propôs a fazer. Tivemos algumas vitórias assim relevantes, marcantes no ano de 2015, que eu posso dizer que a gente terminou o ano de 2015. E num momento muito difícil, né? Porque um momento de crise financeira, o Poder Executivo, né? O governo pressionando para que se aumentasse imposto, para que se buscasse, né, na verdade, penalizar a população, entendeu? Com mais impostos, essa coisa toda, e a Câmara resistindo, ajudando, dando sugestões, né? Foi isso mesmo, deputado Raimundo. No primeiro semestre, eu acho que todos nós acabamos, que foi muito intensa a crise no início, né? Porque não tinha como pagar servidor, não tinha como pagar uma série de fornecedores. Então, assim, nós nos vimos numa situação de ter que mexer em alguma coisa de imposto no iniciozinho. Mas depois a Câmara acordou no sentido de que, olha, não, daqui para frente terão outras soluções que não achacar ainda mais a sociedade com aumento de tributos e impostos. Então, nós fomos colaborativos, né, Raimundo? Eu acredito que nós trabalhamos de uma maneira muito colaborativa com o Poder Executivo. Não passou nenhum projeto por nós que fosse relevante para o Distrito Federal que a gente não tivesse aprovado, mas, ao mesmo tempo, nós botamos um basta nessa história de aumento de impostos. Eu acho que isso foi importante. Celso, esse é o verdadeiro papel da Câmara, né? Exatamente. O que é bom a gente aprova, o que não é bom para o povo a gente não aprova. Eu acho que a Câmara conseguiu ganhar uma nova cara a partir deste ano que passou, de 2015. Primeiro, uma renovação. Então você compartilha, né? do mesmo entendimento que várias pessoas já me falaram, que a Câmara realmente ela parece que passa por um processo de maturidade. Maturidade. Né? Quer dizer, ela começa a ganhar uma cara. Não verdade. tinha antes. Agora, assim, fazendo uma avaliação assim, geral na Câmara, ela renovou 50%, né? Nós fazemos, apesar de que você já tem uma história pela Câmara, nós fazemos parte da nova geração, né? Do time novo que entrou. Então, nós chegamos ali com um gás interessante. O Celso falou sobre a questão de que o verdadeiro papel da Câmara. A gente tem que estar linkado com o sentimento da população. A gente tem que ser a voz da população. As pessoas não aguentam mais serem achacados, punidos, né? Tanto decisões penosas para o povo. O povo não merece mais isso. Uma das coisas que eu mais injuriava nos parlamentares era o seguinte, você dizia, você não está fiscalizando o governo por quê? Não é papel da Câmara. Claro que é. Ao contrário, é o papel principal. Pelo contrário, mas meu amigo, eu votei em você para você estar lá e vigiando para que as coisas ruins não aconteçam. A partir deste ano de 2015, nós vimos uma fiscalização mais presente. Eu vi parlamentares visitando os nossos hospitais. Eu vi parlamentares indo junto do povo, vendo o que está acontecendo. Marcelo, eu mesmo denunciei a liberação do Agnello para o governo federal com ônus para o Distrito Federal. Foi
Foi uma palavra, foi uma denúncia do Raimundo. A outra denúncia foi com relação a ele ter aumentado, parecendo assim, sabe aquela coisa de menino buchão, entendeu? Que vai lá e furta alguma coisa? Foi ele, no dia 30 de dezembro do ano passado, de 2014, aumentou a carga horária dele. Passou para 40 horas. Que coisa absurda, que coisa feia, entendeu? No exercício da governadoria. Então, tudo isso foi denunciado e isso faz parte do nosso papel, né? Eu mesmo pedi desses shows que teve no Réveillon, eu pedi a cópia dos contratos. Nosso gabinete está fiscalizando mesmo as ações, porque está um momento de austeridade, né? E isso não significa absolutamente ser oposição, ao contrário. Não, nós somos você base. Tem que ser da base do governo. Agora, você, e essa frase eu também usei ao longo do ano, né? Você tem que ser da base aliada, não alugada. Isso, né? foi uma frase que o deputado usou muito. Todo, né? Exatamente. Você tem que estar vigiando, até porque você ajuda o governo quando você faz a crítica construtiva, quando você faz uma crítica propositiva. Lógico. Né? Exato, Quer dizer, esse negócio de ficar meia dúzia de puxa-saco em volta do governador dizendo que está tudo às mil maravilhas, leva o governador para o buraco. Verdade. Por exemplo, o que mais leva político para o buraco é o puxa-saco. É o puxa-saco. Não tem outro nome. Dizer isso a sua assessora ainda há pouco. Dentro da Secretaria de Educação, nós vimos algumas atitudes que não estavam, né? Algumas execuções que não estavam indo bem. Eu chamei o secretário, conversei com o secretário, olha, secretário, por aqui não é um bom caminho. Porque eu acho que é até válido, sabe, Raimundo, antes da gente até notificá-lo, subir a tribuna e fazer aquilo que a gente pode fazer, as denúncias, né, de várias maneiras, eu acho que é interessante a gente chamar, justamente porque a gente é da base aliada, ó, vem aqui, olha aqui, isso aqui, essa cláusula não está boa e tal, que dá uma oportunidade, se o cara é de boa fé, consertar, porque muitas vezes o governo é muito grande, muitas vezes o próprio governador não sabe de situações que estão acontecendo. E o nosso papel é fiscalizar, sim. Olha, a Câmara tinha que ser um pouquinho mais participativa em termos de divulgação. Um pecado que a Câmara cometeu já há tempo é não ter a sua TV. É verdade. Ela tem uma TV meia boca, a gente só fala que ela está usando um espaço aí, né? Não é mesmo? Mas o trabalho de base que se realiza dentro da Câmara, o povo não conhece. Você vê o trabalho dessa menina. Eu falo menino por causa da minha idade, viu? Tem idade de ser minha filha. Então, dentro da comissão que ela preside. CCJ. Que inclusive o Raimundo é meu companheirão. Mas companheirão lá dentro. Você não vê contar. Ninguém divulga. Não, e a pauta limpa o tempo inteiro, né? O tempo inteiro a nossa pauta é limpa lá. O mundo de porcaria que vocês jogaram fora dentro da CCJ, né? Para trilhar exatamente e trazer o que tem de importância, somente para plenário, mas o povo não fica sabendo disso. Celso, eu vou te dar até os números para você ver como é que é a CCJ, como é que nós atuamos esse ano. E eu falo nós porque eu sou muito grata ao deputado Raimundo e aos outros deputados da comissão, porque nunca me deixaram na mão. Sempre teve quórum. Sempre funcionou, né? Sempre funcionou. Quantas comissões a gente vê e não aconteceu, porque nem quórum tem, né? Nós temos lá você presidindo, Chico Leite vice-presidente, eu, Renato e Robério, né? Isso, e eu assim, sou muito grata a todos os deputados, porque o tempo todo eu falava, gente, vamos lá, vamos começar e tal. E eles estavam presentes. Nós tivemos 27 reuniões ordinárias, 2 extraordinárias, 3 audiências públicas, mais de 500 proposições analisadas na comissão. E eu quero fazer uma referência a isso, porque o deputado Raimundo sabe muito bem, quando o projeto passa pela comissão, Celso, nós temos como destrinchar ele todinho. A gente pega ele, lê as entrelinhas, a gente estuda cada detalhe dele, a gente faz as emendas, a gente descobre se tem submarinos, tem uma coisa que vai ser danoso no final. Nosso trabalho dentro da comissão, ele é extremamente importante. Eu fui acusada há uns meses atrás, dizendo que eu estava segurando o projeto. Eu falei, não, eu estou estudando o projeto. É diferente. É diferente. Liberar por liberar, não, né? Eu falei, eu não estou aqui para isso. Eu fui eleita por pessoas que confiam no meu trabalho. E eu tenho que fazer com seriedade.
Então, nós Até porque fomos... é o papel da comissão, esse, fazer uma análise muito acurada mesmo. Mas Né? quase sempre quem segura para poder analisar é xingado. Você citou o Chico Leite, né? O quanto ele foi xingado durante o governo Agnello, né? Verdade. Que ele parecia mais opositor do que gente da base. Né? Por quê? Porque ele mostrava o erro. Né? E mostrar o erro parece que é um tanto quanto pesado. E é importante. Pecaminoso. Imagina, 500 proposições, É passaram muita 500 projetos pela nossa mão, deputado Raimundo. É Então, muita coisa mesmo. muitas decisões... E nós temos uma assessoria também extraordinária, né? Na Excelente. comissão e a assessoria de cada deputado. Né? Excelente. Está lá analisando os projetos. Mas, Sandra, e leis? Você trouxe vários projetos, né? Conseguiu aprovar alguma lei? Três projetos. Eu também, 3-3. Então, 3-3. Ai, que bom, é bom assim. Tem alguma que você quer destacar mais? Tem tem umas uma, boas aí. tem as três que eu sancionei são 3 leis importantes. Uma foi sobre estabelecer o atestado digital. O atestado digital, o que acontece? O Distrito Federal e o Brasil, né, de forma geral, mas falando do Distrito Federal, tem um número de atestados falsos absurdos, que traz um dano, um prejuízo muito grande, tanto para o setor privado quanto para o setor público. É absurdo, assim, é mais de 20 milhões por mês de prejuízo causados por atestados falsos. Então, nós propusemos uma lei que chama-se atestado digital. No início, algumas pessoas acharam que ia ser caro e tal, depois viram que não era. Porque o que acontece? A economia feita, paga e ainda sobra dinheiro. Não, mas esse projeto, por enquanto, ele está sendo a menina dos meus olhos, porque ele tem um ganho muito, muito interessante. Imagine só, deputado Raimundo. O governo hoje, ele faz compra de remédios contra a tuberculose por achismo, né? Vou comprar tanto, tal. Vamos dizer assim, fala uma outra doença aí, porque graças a Deus está me faltando memória. Diabetes. Hipertensão e Hipertensão. diabetes, que vivem comprando as coisas. E esse sistema novo, que inclusive essa lei foi sancionada e regulamentada, diz o seguinte: como vai fazer uma avaliação dos atestados emitidos, vai ser tudo digitalizado, vai ser tudo controlado, então vai dar para saber quantas pessoas estão se ausentando do trabalho por diabetes. Quantas por tuberculose, quantas por hipertensão, Quer dizer, quantas vai por ter coração. um banco de dados que vai dar para poder fazer um planejamento melhor. Exatamente, e nós somos os precursores no Brasil. Que beleza. Depois da nossa lei sancionada, 3 estados já pediram cópia da lei para proporem nos outros estados. Então, assim, o Distrito Federal, se ele usar bem dessa lei, o que vai acontecer? Ele vai ter noção das doenças, das épocas, dos meses, da quantidade, e até para fazer política preventiva contra enfermidades, contra as doenças, vai ter lá um norte. E vai acabar com aquele mundo de atestado, né? Que o cidadão, para ganhar qualquer atestado, R$15 aqueles que eles passam, né, um risoto por Aliás, quilo, né? É um tal de R$15. botar que o cara tá com diarreia, né, mano, velho? É uma coisa mais fácil. Não, que você tem, sabe o que é a coisa mais engraçada? Quando a gente estava estudando para fazer essa lei, no CID, que é o código que identifica as doenças, tinham assim, homens que davam atestados de gravidez. O cara não sabia tanto que era falso o negócio. Não, mas isso também você tem que analisar sobre outra forma. De repente são pessoas além do seu tempo, né? Ele não sabe o que o futuro nos reserva, né? E aí teve outra lei que eu sancionei, que foi a Semana da Família, a ser comemorada no mês de maio, que é minha bandeira, né? Foi o que eu me propus. Mês das noivas, mês das mães, Não, né? a Semana da Família, uma semana onde a gente vai ter trabalhos, atividades voltadas para a valorização da família, que é muito importante. Hoje você vê que tantos problemas sociais. Deixa eu só me controlar aqui, é porque é o seguinte, esse bloco nosso vai ser de 20 minutos, então eu estou pensando aqui, eu digo, vou falar 10 minutos da política local e 10 minutos da política nacional, né? Então, só para que a gente possa se situar, diga. Então, a Semana da Família, e a terceira lei que eu sancionei foi sobre o governo publicar as súmulas dos contratos feitos de licitação com as empresas, dar mais transparência. Mas tem uma que você não pode deixar de falar, eu acho não sei se é sua ou se você foi relatora, né? Porque a gente lê tanto, aquela que proíbe
de botar o não pagador de imposto Ah, essa foi linda. negativado. O que acontece? Foi um aquilo ali projeto... seria uma acachapante para a vida do brasileiro. Celso, essa a gente tem que falar. Eu sei que a gente... Essa foi no finalzinho do Foi uma ano, né? briga grande, mas valeu a pena. E como sempre, o deputado Raimundo lá me ajudando. Isso aí é o seguinte, a Procuradoria propôs um projeto, né, um projeto que veio deles, onde um dos artigos dizia que o contribuinte que não pagasse PVA, né, ICMS, qualquer imposto ou taxa, ele seria negativado no SPC e no Serasa. E aí eu comecei a trabalhar dentro do plenário para a gente suprimir esse artigo e proteger o cidadão. Foi uma batalha sua mesmo. Foi uma batalha. Eu não aceitei de jeito nenhum, eu argumentei de um por um com os deputados. Porque imagina, entre pagar o aluguel, fazer uma compra para casa, pagar a luz, entre isso e pagar um tributo, o que ele vai fazer? Ele vai sobreviver. E quase sempre o imposto vem para você pagar quando você tem que comprar o material escolar dos meninos. Verdade, é verdade. Agora, Celso, imagina do ano, que você leva uma lambada. Aquele pessoal que dá um cheque predatado para fazer uma compra no supermercado, chegar lá, vai dar o cheque predatado no supermercado, o mercado vai olhar, não, está negativado, você não compra, não. Mas olha, vamos falar um pouquinho também sobre o outro lado, lá na Esplanada. O que está faltando para Dilma ir embora? Será que é tchau? Ela dizer tchau, adeus. Só isso, né? Porque, veja só, com tudo, com esse mar de lama da corrupção, tudo revelado na Lava Jato, a participação de Lula, esse negócio de 100 milhões que a Andrade Gutierrez deu para a campanha dela de 2014. Quer dizer, o que é que falta? Eu posso falar sinceramente o que é que está faltando? Está faltando vergonha na cara do povo brasileiro de ir para a rua e dizer, cai fora. Você programa, como foi programado no dia 13 último, né? Uma manifestação, quem é que foi para a rua? Você vê uma grande ação no mundo digital. Todo mundo se comunicando. O brasileiro parece que se perdeu em si mesmo. Mas nós tivemos lá em março mas não adianta, meu amigo, né? quando aquela esplanada é superlotada, a coisa é mais embaixo. Celso, mas me fala uma coisa. Está faltando o brasileiro dizer... Já estamos por aqui. Mas por que teve aquelas manifestações, as primeiras, que lotou, que tiveram os black blockers, né? Que assustaram tanto? Por que diminuiu? Aí é que está o negócio. A leitura do Celso é de que o pessoal... botou o pé no freio. Eu já faço uma leitura diferente. Eu acho que a população entende o seguinte, nós fizemos a nossa parte, nós mostramos o que queremos. Cabe às instituições... agirem. E não estão agindo. Infelizmente, o Congresso Nacional deveria já ter aberto o processo de impeachment, ter caçado e ter botado na cadeia quem roubou. Mas, é isso. Uma vez mais, o Supremo teve que legislar. É isso, nossa, não, mas aí que eu queria falar. Uma vez mais. O problema, eu acho que... legislou mal, né, diga-se de passagem, né? Eu acho que, Raimundo... Você viu que o relator disse uma coisa e votaram outra completamente diferente. Uma atitude mais assim em relação do Supremo, porque eu acho que o Congresso, ele está tanto é que teve a votação e ganhou pela abertura do impeachment. Então, assim, está tendo uma manifestação do Congresso, né? Talvez não na velocidade que nós quiséssemos que elas acontecessem, mas o Supremo interferir é muito complicado. É muito ruim. E isso é que está segurando. Isso e olha, Mas aí é falta de legislar dentro do próprio Congresso. E você, por exemplo, lembrou das primeiras grandes manifestações que nós tivemos no Brasil. Que deram medo, né? Você viu quanto apavorou tanto o Legislativo, apavorou todos o os poderes. Executivo, Foi. o Judiciário, todos entraram em pânico. Mas sabe o que acontece? O brasileiro tem aquilo. O brasileiro na rua o fulano está fazendo, eu não vou fazer. Que nós estamos vivos. Porque eles nos tratam como se fôssemos um bando de mortos. Essa é que é a grande verdade. Mas olha, eu quero... Você tem mais alguma... Não, isso aqui só estou com a colinha, né? A colinha? Dos números de projeto, daquilo que a gente apresentou. Mas... E a deputada Sandra? A Sandra é uma grande parceira que a gente tem lá na Câmara, né? E fora dela nasceu uma relação de amizade assim, muito
muito saudável. E eu quero lhe agradecer muito, né, ter encontrado um tempinho nesse período, entendeu? Eu quero agradecer meu amigo Celso, né, que está sempre conosco, encontrou um tempinho também para estar aqui conosco. Dizer que o programa está aberto a vocês, sempre que acharem, né, que podem nos honrar, nos brindar com sua presença, né, nós ficaremos muito satisfeitos, né? E o programa Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos falar um pouquinho sobre futebol. Aliás, sobre o que passou no futebol, né? E aqui nós temos o Ayla e o Everson, né? Que são os nossos comentaristas, né? Os nossos repórteres, né? De esportes, né? Sejam muito bem-vindos. Ano novo, vida nova, né? É assim que tem que ser, né? Muito boa tarde a todos aí. Feliz 2016 aí, uma temporada, um ano olímpico que nós vamos vivenciar nesse ano 2016. Agora, falando realmente das coisas que nós tivemos no ano passado, 2015, vamos dizer, né, Raimundo Ribeiro, que nós tivemos no futebol um ano de muitas turbulências políticos e esportivas, né? A gente teve muita gente aí que cuida do primeiro escalão da administração no futebol mundial. E nacional, pagando pelos seus feitos negativos no desenvolvimento do futebol. Falando em ano olímpico, nós tivemos um ano pré-Olimpíada muito ruim, com desempenhos muito abaixo do esperado em diversas modalidades, em mundiais de handebol, disputa no voleibol. O Brasil acabou realmente não tendo resultados muito expressivos para poder passar um otimismo maior para esse ano olímpico que a gente vai vivenciar em 2016. Mas, enfim, tivemos muita coisa de proveitoso, né? E poderia ter sido ainda assim melhor aproveitado, mas a expectativa é sempre de ter o esporte, o futebol. Porque é o ano olímpico. Exatamente. Vamos ver o que vai acontecer, né? Ayla, e você? Boa tarde aos telespectadores. Acompanhando o nosso amigo Everson, um 2016 bastante abençoado aí para todos os telespectadores. É difícil falar depois do Everson, né? Porque ele já falou tudo, já fez uma retrospectiva em alguns... Quase que eu interrompo para pedir. Espera um pouquinho. Deixa um pouquinho para a gente, falar né? Ele fez toda a retrospectiva, mas mas me assim... diga uma coisa, lembra no ano passado que alguém disse que o Santos ia ser campeão da Copa do Brasil? Quem foi que disse? Eu afirmei. O Santos, foi você, né? Que falou que o futebol Santos que ia vem ser jogando no final campeão. da temporada e o Palmeiras em crise, reunia todas as características de um favorito para poder conquistar o título. Só que postergou a final, acabou adiando a data. Você né? torce para que time? Eu torço para o campeão brasileiro, o Corinthians, Esporte Clube né? Corinthians Paulista. Então agora está explicado por que ele disse que o Santos é que ia ser o campeão. Porque o Palmeiras porque não podia o Palmeiras é o maior rival, Exatamente. entendeu? Aí diz que a turma do meu irmão não gosta do porco. Do porco, não gosta de jeito nenhum. Rivalidade saudável. É verdade. Mas na verdade essa questão do Santos, a gente, acho que foi quase com unanimidade, Foi a distância, né? foi a distância. E foi quase com unanimidade, as pessoas acharam que o Santos seria o campeão. Chegou a sair um pôster de Foi. campeão antecipado do Santos campeão da Copa do Brasil, que motivou muitos jogadores do Palmeiras a falarem o seguinte: ué, estão sendo campeão de véspera? Ninguém é campeão de véspera. Você sabe o que isso me lembra? Vocês, claro, já cobriam futebol nessa época. Em 1976, o Fluminense recebeu o Corinthians no Maracanã, 150 mil pessoas, mais precisamente 146 mil, né? E o Fluminense tinha uma seleção. Era a máquina, né? Era, se eu não me engano, Renato, Carlos Alberto Torres, Rivelino, Paulo César Caju, Dirceuzinho, saudoso Dirceuzinho, enfim, aquela turma. Assim, o Fluminense era favorito em tudo. E aí o que aconteceu? O time do Corinthians, para você ter uma ideia, a estrela do Corinthians era o Russo, falecido Russo. Um zagueiro de muito entendeu? Que batia muito, né? Quer dizer, se ele via a sombra, ele batia, né? Batia. Aí o Corinthians conseguiu, numa tarde chuvosa, 1-1. Gol do Russo até. Aí foi para os pênaltis. Rapaz, o Carlos Alberto Torres perdeu o pênalti. Todo mundo perdeu o pênalti. Quem diria que o Torres perderia e o Fluminense pênalti, não foi à final do Campeonato Brasileiro. Isso mostra que o futebol é lindo por isso, né? Quer dizer, não é o favorito que ganha, né? Permite ao menos técnico, né, ser campeão. E aí voltando para essa decisão da Copa do Brasil, o Palmeiras, que eu mesmo falava, que o Palmeiras era um time para esse ano agora, de 2016. Você falou isso. E acabou levando esse título que deixou até a torcida mais otimista, porque se
não leva aquele título, o futebol a gente sabe que ele é Palmeiras vai dinâmico. dar muito trabalho esse Vai. ano. E o futebol é dinâmico. Se o Palmeiras não conquista aquele título, a torcida ia começar a pegar no pé. De repente viria um desmanche do elenco. Iam dizer que o Zé Roberto é velho, que o Zé com Roberto 40 é velho. anos, né? Exatamente. Então veio na hora certa para o Palmeiras. Agora, esse ano é o ano do Palmeiras. Eu acredito, Eu que seja o acredito ano que do sim. Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras esse ano vai arrebentar. E de um outro Outra time coisa. também, do Flamengo. Tá, mas você está falando em prognóstico. Vamos falar do passado? Vamos. Vamos lá. O que a gente pode destacar de importante? Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi campeão Com com os pés nas costas, como dizem, né? tranquilidade. Inconteste, né? É verdade, fez uma campanha fantástica, foi um time que começou a temporada muito bem na Libertadores, acabou sendo eliminado quando se esperava que o time fosse chegar às finais, perdeu muitos jogadores, o Tite Não, foi o ataque fundamental. do Corinthians foi embora. Exatamente, o Guerreiro se transferiu O para o Corinthians Flamengo. chegou a jogar 3 partidas seguidas. Aliás, o com as ataque do laterais. Corinthians foi pro Flamengo. Emerson Pro Sheik Flamengo. e o Guerreiro. E o Guerreiro. E foi um fiasco no E não Flamengo. fizeram né? absolutamente Foi um nada fiasco lá. no Mesmo Flamengo. perdendo essa dupla de ataque fundamental, o Corinthians conseguiu se remodelar, aproveitou soluções caseiras, jogadores que não vinham sendo aproveitados, como o Malcom, como o Luciano, e acabou realmente terminando o campeonato. Resumindo, pelo ataque, e foi campeão o com time mérito. de melhor ataque, melhor defesa, mais ganhou, menos perdeu, mais pontos somou. Melhor técnico. Fair play. Mais Além disso, enfim. Quebrou recordes, né? Quebrou, recorde. sobrou na ponta do campeonato. Foi o time de maior torcida. Melhor perde de público, Entendeu? verdade. Quer dizer, então, em contexto, o Vasco caiu, é uma pena, um gigante como o Vasco cair, mas foi previsto aqui, né? Previsto Aliás, só que durante várias acertou rodadas. Os só 4 rebaixados. os 4 rebaixados, né? Quem foi? Raimundo Quem Ribeiro. foi? Quem foi? Raimundo Ribeiro. Ah, tá vendo? Nada foi Raimundo Ribeiro. Exatamente, entendeu? Eu errei por um, mas tudo bem, vamos lá. mas é Acontece. assim mesmo. Você Acontece. é novo, né? Esse é torcedor Não do tem River, né? cabelo, Do é, River. só. O Aliás, River, eu acho que inclusive, o grande feito do futebol brasileiro foi a ascensão meteórica do River, né? Quer dizer, saiu da Série D para a Série C. Botou 40 mil pessoas no Albertão. Albertão. Entendeu? Quer dizer, o futebol do Piauí está em festa. Não, é Você é meu conterrâneo do Piauí. algo De certa inédito, forma, o né? renascimento também do futebol do interior de São Paulo também, com o Botafogo de Ribeirão Preto, Sim. ganhando a Série D do Campeonato Brasileiro. A bela campanha do Sport Recife, a disputa na Série B, com Sampaio Corrêa brilhando, Paysandu brilhando, Santa Cruz, o renascimento do Santa Cruz. Vitória e Bahia ficaram ali na Série B É. também tentando. Infelizmente o Bahia ficou de fora. Eu digo infelizmente porque o futebol do Nordeste é uma grande força que as pessoas muitas vezes não viram os olhos para lá. É verdade. Mas o futebol do Nordeste merecia ter mais times na Série A. Rapaz, olha, muito essa mais geografia do futebol ela tem que ser reescrita. Agora, eu acho que o grande feito foi o Santa Cruz, viu? Pô, o Série D, Série C, Série B e agora Série A. Mas o Santa Cruz, se existisse a Série E, o Santa Cruz colocava 40 mil pessoas É. no estádio tranquilamente. Seria campeão de média de público na Série D, na C, E não na B. duvide que esse ano ele consiga fazer uma campanha Pode boa ser que e venha. com a... E que briga com o Palmeiras, com o Corinthians, com presença de público maior ou batendo de frente com E esses o fiasco do futebol carioca, hein? Vasco caindo, nenhum dos times entre os 10 primeiros. Uma disputa Série B política. caindo também. O Flamengo, Federação do Rio de Janeiro. o Flamengo trabalhou internamente para sanar as dívidas, né? O Flamengo É. teve essa questão. O Flamengo pode ser uma boa surpresa. É, exatamente, é o que eu iria dizer. O Flamengo Eu pode ser uma espero boa que surpresa. não, viu? Porque eu torço pro Fluminense. Eu espero que Mas, sim, viu? Eu espero que sim. Você é flamenguista? Eu sou flamenguista, pô. E assim você confessa isso na televisão? Não, mas eu sou réu, confesso. Ah, bom. Sou réu, confesso. Tá Outro certo. detalhe, Raimundo Ribeiro, que é importante destacar acontecido no ano de 2015, foi a mobilização de alguns presidentes de clubes para poder criar a Liga, A Liga, Sul-Minas né? Rio, né? Que terminou não dando certo. Exatamente, que é uma coisa que a gente vai ter que ver ela acontecer em 2016, como ela está prevista para acontecer, mas sem ainda aquela devida importância que os clubes têm que dar para uma coisa que eles estão se juntando para fazer sem o comando da CBF, que eu acho uma manobra muito interessante. Se mobilizar para executar um campeonato sem ter a chancela da CBF e mostrar que eles, clubes organizados, unidos, são capazes de produzir realmente um futebol sem a necessidade da CBF conduzir. Televisão é um problema, né? Porque o tempo é muito curto. Mas no próximo programa eu queria discutir com vocês a questão dessa remodelação do futebol e eu vejo algo muito interessante. Por que não transformar a Copa do Brasil, que envolve todos os campeões estaduais, né, e mais outros times, numa espécie de liga, como acontece na Europa, né? Nos Porque a Estados Europa, Unidos na verdade, é um tem, continente, né? Como o Brasil é um continente, né? E aí, se você, ao invés de fazer essa besteira de
um time, entendeu? Só jogar uma partida ou no máximo duas, entendeu? Por que a gente não garante 5 partidas ou 6 partidas, entendeu? Para cada equipe. Mas isso vai ser no próximo programa. Então eu quero agradecer muito a vocês, quero agradecer ao nosso telespectador da TV Brasília, né, pela sua paciência, pela sua audiência. E se Deus quiser, sábado que vem estaremos juntos novamente.